Olá, traders! Eu sou Renan Raminelli, analista da 4XC. Eu vou apresentar os insights diários de mercado para o dia 30 de outubro de 2024. Iniciando aqui com o calendário econômico. Nesta quarta-feira teremos aí algumas notícias de relevância que vale a pena destacarmos. Iniciando aí o dia, às 6 horas da manhã, horário de Brasília, temos aqui o PIB para a Alemanha, a ser liberado às 6 horas da manhã. A expectativa é de uma contração de 0,1%. Após isso, a próxima notícia que temos de relevância que vale apenas destaque é o PIB para a Europa. Os dados vão sair em relação ao trimestre anterior e em relação ao ano anterior, isso às 7 horas da manhã. Esperado um aumento aí do PIB para a Europa em relação ao ano anterior de 0,8%. Já aqui às 9h15 da manhã, teremos o ADP, Non-Farm Employment Change. Esse dado é sempre liberado, quase sempre liberado na mesma semana do Non-Farm. Ele é uma prévia aí do que é esperado para os dados de emprego dos Estados Unidos. Teremos aqui também às 9h30 da manhã o Core PCE Prices. Esse é o núcleo do índice de preço ao consumidor. É um dado que tem bastante relevância e deve aí então contribuir para um aumento da volatilidade. Às 10 horas da manhã, índice de preço ao consumidor para a Alemanha. Já às 11 horas da manhã teremos Pending Home Sales, as vendas de casas pendentes, e às 11h30 da manhã, estoque de petróleo bruto para os Estados Unidos. A expectativa é um incremento de 1,5 milhões de barris nos estoques nos Estados Unidos. Fora isso, nenhuma outra notícia de altíssima relevância. Porém, aí uma notícia que vale a pena destaque também é às 10h30 da noite, Manufacturing PMI para a China. Purchase Management Index reflete aí o que está acontecendo na indústria, a expectativa na indústria. A expectativa é que venha a 50, acima de 50 é uma expansão das compras, abaixo de 50 é uma diminuição do ritmo de compras. A China é bastante importante porque é um dos principais motores da economia hoje em dia e ela tem tido uma desaceleração no crescimento. O crescimento em relação ao ano anterior anualizado foi 4,6%, era esperado 4,7%. A meta do governo chinês é de 5%. Então ele está um pouco abaixo da expectativa do governo chinês. Dito isso, vamos ver o que está ocorrendo nos ativos. Primeiro aqui com o euro-dólar. O euro-dólar ele vai subindo nessa quarta-feira, tá? Então o preço ele caiu até essa área de suporte, 1,0778. Encontrou suporte no primeiro toque, fechou com uma vela de alta, voltou a cair, mas vai encontrando suporte nessa região, né? Então, aqui é uma área de demanda, é um fundo bastante marcado aqui no mercado e pode continuar aí atraindo compradores buscando a limitação do movimento descendente. O que vai definir aqui os próximos passos desse par é: primeiro, o Non-Farm a ser liberado nessa sexta-feira, dados de emprego para os Estados Unidos. E segundo, a reunião de decisão de taxa de juros, que vai ser no início do mês de novembro. Então, os próximos passos, o preço tende a, dessa área, ou romper para baixo, ou voltar a subir, né? É uma região que deve acabar determinando aí o futuro próximo para o par. Aqui não temos aí um sinal claro de alta ou de baixa, porém, algo que
começa a sugerir aí um potencial de preço subir mais, o MACD aqui, ó, ele está abaixo da linha zero, mas teve um cruzamento do histograma, o histograma cruzou para cima a linha de sinal. Isso aqui é considerado um potencial sinal de compra, né? Então o preço ele vai encontrando suporte nessa região, tem aqui o indicativo do aumento do momento comprador no mercado, tá? Teve também aqui, nos últimos 2 dias, 2 velas verdes e com aumento de volume nos 2 dias. Então vemos que aqui é uma área que está atraindo compradores, tá? Então veio numa forte tendência de baixa, vai atraindo compradores na região de suporte marcada no gráfico. A Libra com o dólar. A Libra com o dólar, ela veio caindo, caiu abaixo de 1,30. A média móvel exponencial de 200 períodos está aqui, né? Então, no curto prazo, num prazo mais curto, o preço veio caindo. Num prazo mais longo, vemos aqui que o preço foi encontrando suporte próximo à média móvel exponencial de 200 períodos. Ele subiu dessa região nas aproximações. Aqui se aproximou novamente, vemos que o preço está acima dessa média móvel e a mesma coisa aqui. O histograma do MACD cruzou para cima a linha de sinal. Isso é considerado um sinal de compra, tá? Com o preço acima da média móvel de 200 períodos. Então tem uma estratégia de negociação que esse sinal acima da média móvel de 200 períodos é um sinal de compra com o stop loss abaixo dessa região. Ainda assim, o preço pode ter mergulhos até essa área aqui próxima a 1,29, mas a área 1,29 neste momento é vista como uma região de demanda que pode voltar a atrair compradores buscando retomada desse movimento ascendente. Eu começo a falar de movimento ascendente por quê? Porque teve esse sinal de compra acima da média móvel exponencial de 200 períodos. Tá? Então, vai depender do non-farm. O non-farm vai potencialmente mudar ou confirmar a expectativa de corte na taxa de juros nos Estados Unidos. Neste momento é esperado um corte de 25 pontos base, que é 0,25%, né? 99% aproximadamente da expectativa é de corte de 0,25%. A depender do non-farm, esse número pode mudar um pouco ou pode se confirmar ainda mais. Mas de forma geral, vemos aqui, né, que o preço ele veio caindo abaixo de 1,30, teve um aumento de volume nos últimos 2 dias com 2 velas de alta, o que indica aí um aumento do interesse dos compradores nessa região. Então aqui, neste momento, não é uma boa opção de venda, conforme vemos aqui, está tendo um interesse maior dos compradores na área, que podem continuar dominando o mercado, a depender das notícias do non-farm que vai ser liberado daqui 2 dias. O dólar com o franco suíço, ele veio aqui, né, subindo, encontrou aquele suporte nessa região, subiu, veio lateralizado aqui, basicamente numa região, num range aí, num intervalo de cerca de 50 pips, sobe, desce e não vai para lugar nenhum, né? Neste momento ele está a 0,8660, ele está encontrando suporte um pouco abaixo de 0,8640 e chegou até 0,87 aproximadamente. Aqui, de forma geral, o preço ainda segue com um indicativo de alta, né? Por quê? Bom, o DX+ está acima do DX-, com o ADX subindo, o MACD está acima da linha zero, ele está quase cruzando para baixo aqui? Sim, mas teve aqui a última vela verde, uma vela de alta, com um aumento do volume. Então indica que compradores ainda buscam aí manter-se no controle aqui nesse par, podendo voltar a subir ainda mais. Se cair abaixo aí de 0,86, fechar abaixo de 0,86, ele pode ter um recuo um pouco maior. Ainda assim, de forma geral, o que parece é que o preço tende a voltar aqui a novos testes da região próxima a 0,87. O dólar com o ien, bom, aqui ele vem no movimento ascendente, subiu forte lá da área inferior a 150, posicionou em 150, rompeu para cima, vai sendo negociado acima de 153. Ele
está com o DX+, acima do DX-, indicando aí movimento direcional de alta, com o ADX, uma inclinação para cima constante, indicando forte movimento direcional de alta. Ou seja, o preço ele vai sendo negociado acima das máximas do dia anterior ou dentro do intervalo do dia anterior, mas não está caindo abaixo da mínima do dia anterior já há algum tempo, né? No geral, você vê que as velas ou elas mantêm-se dentro do intervalo do dia anterior ou sobem, né? Então, de forma geral, esse comportamento pode continuar ocorrendo, encontrando suporte próximo às mínimas do dia anterior, conforme tem ocorrido aí no decorrer das últimas semanas. De forma geral, aqui a tendência segue sendo de alta, nada sugere a baixa aqui no par. Já os índices americanos, primeiro aqui o Dow Jones. O Dow Jones ele teve um recuo, vai sendo negociado abaixo da média móvel exponencial de 10 e 20 períodos. Então é uma posição fraca aqui, né? Ele encontra dificuldade em subir. Já com o DX- acima do DX+, indicando um movimento direcional de baixa. Então ele teve queda, foi sendo negociado mais baixo, tenta aí uma recuperação, mas encontra dificuldade nesse momento. Já o SP500 ele teve aquele mergulho, voltou a subir, vai sendo negociado acima das médias móveis. Aqui o DX+ está acima do DX-, indicando um movimento direcional de alta. Teve aqui uma vela de alta no dia de ontem com um aumento do volume, também indicando o maior interesse dos compradores na região. E por último, aqui o Nasdaq. Bom, na semana passada eu falei que o Nasdaq era o que estava mais posicionado para subir. Compradores mantiveram-se aí no controle. E no dia de ontem teve aí uma notícia relevante, que são os balanços do Google. Eles vieram melhor que a expectativa, com aumento de receita e um aumento do lucro por ações. E isso contribuiu aí para uma extensão do movimento ascendente. Se observarmos aqui, o Nasdaq ele está muito próximo da máxima, né, que é nos 20.792, ele está 20.630 e alguma coisa. Então vemos aqui, né, que o Nasdaq ele vai buscando uma renovação das máximas históricas. E no decorrer dos 40 e tantos anos, os últimos 40 e tantos anos, ele sempre renovou as máximas históricas e o mais provável é que continue renovando as máximas históricas. Tendência de alta clara aqui no Nasdaq. Já aqui as cripto. Primeiro, o Bitcoin. O Bitcoin, conforme eu falei, ele estava posicionado aí para alta, para um teste dos 70 mil, pelo menos um teste dos 70 mil. Bom, ele chegou ao teste dos 70 mil, superou aí no dia de ontem com clareza os 70 mil, vai sendo negociado nesse momento 72.470. Máxima histórica aqui em 73.850. Então, Bitcoin ontem ele chegou quase nos 73.850, né? Muito próximo, como podemos ver. Vai sendo negociado em alta neste momento, uma alta pequena. De forma geral, aqui o Bitcoin segue em tendência de alta, né? Conforme eu falei anteriormente, que era uma boa compra, mais aqui abaixo. Comprar aí agora, né, nessa região, se for coisa muito de curto prazo, né? De forma geral, a tendência é de alta. DX+ acima do DX-, com o ADX subindo, indicando movimento direcional ascendente. MACD acima da linha zero, indicando aí que o preço segue em momento de alta. De forma geral, tendência clara de alta aqui no Bitcoin. Já o Ethereum segue com bastante dificuldade, enquanto o Bitcoin praticamente renova suas máximas históricas, né? Vai em forte tendência de alta, subindo. O Ethereum vai bem lentamente tentando subir, encontra bastante dificuldade em acompanhar o Bitcoin. Aqui, né, eu tracei algumas
Essa linha aqui era uma linha de suporte, que é a mínima de meses, né? E aí o preço caiu abaixo dessa região. E essa região agora virou resistência. Esse valor está lá em 2.820, né? Então, conectando os fundos mais recentes, você vê a possibilidade aqui de um triângulo ascendente, né? Ele vai subindo lentamente e vai se pressionando próximo, vai se aproximando da área 2.820, né? Então, de forma geral, temos uma área clara, o 2.820, e um fundo ascendente aqui, né? O que acaba aproximando isso de um triângulo ascendente que pode trazer um rompimento para cima da área 2.820. Tá? Isso provavelmente vai demorar, né? É um movimento que vai lentamente se desenhando. Ele pode aqui, né, continuar caindo até essa linha de tendência de alta aqui, né, conectando esses fundos, e tornar essa área uma área atrativa, próxima a essa linha, buscando retomada do movimento ascendente. Tá? Mas aqui vai com bastante dificuldade, tentando voltar a subir. Eventualmente, essa é a minha opinião, acredito que o Ethereum vai subir, vai superar essa região 2.820, pode lá potencialmente voltar para a área 4.000, né? Então é uma zona aqui de interesse, né? O 2.820, uma área a ser monitorada. Porque quando subir, pode subir bem rápido a partir dessa região. Já aqui as commodities. Bom, vamos falar aqui do petróleo primeiro. O petróleo, eu tinha comentado que ele estava lá posicionado para baixa, né, no diário, com esse alinhamento aqui das médias móveis, mas que dependeria da resposta de Israel ao ataque que sofreu do Irã, né? Então o Irã jogou mísseis em Israel, o preço subiu com força, na expectativa de qual seria a resposta que aconteceria no Oriente Médio. E Israel, nesse final de semana, respondeu. E a expectativa, né, do que aconteceria com essa resposta foi solucionada a expectativa e viu que Israel atacou somente alvos militares, não atacou estações de petróleo, né, de produção de petróleo. E conforme não teve um ataque à área de produção de petróleo, não danificou regiões produtoras de petróleo, a China compra muito petróleo do Irã, né? E a China, se faltar petróleo para oferecer para a China vindo do Irã, tende a impulsionar os preços para cima. Então, no caso, como não teve a resposta de Israel não foi um ataque a usinas de petróleo, o preço abriu a semana com gap de 5% de baixa, né? Então o petróleo ele caiu bastante, fora não tendo um problema na área de oferta de petróleo, área de produção, também tem preocupações quanto ao crescimento da China, conforme eu citei no início do vídeo, que há preocupações sobre o crescimento, uma desaceleração da economia chinesa, né? O governo chinês quer que cresça 5%, está crescendo menos que isso, está com problema no mercado de habitação. Então, todas essas preocupações, tanto aqui no caso do petróleo, sem problema de oferta e com o enfraquecimento da demanda, isso está pressionando o valor do petróleo para baixo. De forma geral, médias móveis aliadas para baixo, o DX- está acima do DX+, aqui não indica assim, né? O ADX não está subindo claramente, mas teve aqui um movimento, claramente um movimento direcional de baixa, o MACD abaixo da linha zero com a linha do histograma abaixo da linha de sinal, indicando aí momento descendente no preço. Então, de forma geral, aqui o preço está posicionado para baixo, pode até ter altas pontuais, mas conforme não parece que teremos problemas na área produtora de petróleo Oriente Médio, é muito provável que o preço continue aí para baixo, até podendo testar essa região aqui, esse último fundo. E por último, o ouro. O ouro segue aí renovando máximas históricas, né? Então, topos e fundos mais altos,
ADX com o DX mais acima do DX menos, indicando tendência ascendente. MACD com o histograma acima da linha de sinal, indicando momento de alta no preço. Hoje aí, dia 30, já renovou a máxima para o ano. Como podemos ver, vai renovando a máxima, pode continuar subindo. Sim, se tiver mergulhos, vai provavelmente continuar encontrando compradores buscando retomada do movimento ascendente. Então, se você reduzir os time frames, você vai ver que teve aqui quedas pontuais, volta a subir, né? Então, o ouro tiver aí 4, 8, 12 horas de queda, voltar a se estabilizar, você pode voltar a comprar, que o mais provável é que ele retome o movimento ascendente. É isso que tem acontecido no decorrer do ano inteiro. Eu vou ficando por aqui, agradeço a atenção de todos e até a próxima.